Здравствуйте! Meu nome é Kátia, sou professora de russo. Hoje vamos falar da pronúncia, por que e até que ponto ela é importante. Não sou falante nativo de português, por isso falo com um sotaque diferente, mas acredito que as pessoas me entendem bem. Sotaque não impede a comunicação, enquanto pronúncia errada impede até a ponta de não poder comunicar. Quer dizer, pronúncia errada impede até o ponto de não poder comunicar. Sotaque é um simples indicador que o falante não é nativo. Por exemplo, eu tenho dificuldade com vogais nasais. Se eu disser maçã, eu gosto de comer maçã, dá para entender. Mas se eu disser massa, vai ser outra coisa. Isso é um exemplo. Nem vou brincar com a frase gosto de sorvete de coco, né? Até vai dar para entender no contexto, mas imaginem a primeira reação. Sílabas tônicas são muito importantes. Quando estão em lugares errados, onde não deveriam ser, isso cansa a pessoa que escuta e provoca uma irritação inconsciente. Por isso é importante cuidar da pronúncia. Sílabas tônicas são mais importantes até do que sons todos corretos, porque ao escutar alguém falando, confiamos mais no ritmo da fala, na melodia, do que em sons específicos, como no exemplo de maçã e massa. Além disso, se eu não tenho certeza da pronúncia correta de uma ou outra palavra, eu não vou reconhecer essa palavra no fluxo da fala oral. Ela vai ficar obscura para mim. Mesma coisa em russo. Em qualquer língua, na verdade, que tem sílabas tônicas, mas vamos falar de russo especificamente. O desafio para estudantes de russo é que não tem uma regra para saber qual sílaba é tônica. Em português tem regra. Se termina em certas consoantes é oxítona, se termina em outra consoante é paroxítona, se termina em vogal é paroxítona e assim por diante. Em russo, tem que lembrar. Boa sorte! É привет, não привет. Владимир, não Vladimir. Директор, não diretor. Завтракаю, não завтракаю. Às vezes, como no caso de maçã e massa, a sílaba tônica errada em russo sugere que é outra coisa. Еду, vou ou viajo. Еду, comida. Воду, воду. Essa é realmente épica. Em vez de я пью воду, estou bebendo água, fica я пью воду, estou bebendo no inferno. Ou o exemplo famoso de писать, escrever, e писать, urinar. E, de novo, quando pronunciamos errado, também não entendemos bem a fala oral, daí muitos problemas com compreensão espontânea. Para melhorar a compreensão oral, tem que melhorar a sua própria pronúncia. Além das sílabas tônicas, o que mais é importante para a fonética russa? Mesmo quando não tem mais problemas com a associação das letras cirílicas com os seus sons, há umas coisinhas que confundem bastante. Por exemplo, o átono é pronunciado como A, ou mais tecnicamente com um som curtinho, não muito claro, algo como A. Por exemplo, a frase «это хорошо», a pronúncia natural é com muitos As, «это хорошо», pode até falar ela com todos os, «это хорошо». Quem escutar não vai ter problema para entender. Mas, nesse caso, vai ser muito difícil para o estudante entender essa frase pronunciada com as, se não tem como ver ela escrita. Ou, mais um exemplo, pronúncia natural, vídeo об ошибках. Se pronunciar tudo letra por letra, vai ficar vídeo об ошибках. Dá para entender para quem escuta, mas se o estudante estiver acostumado a falar assim, então vai ouvir vídeo об ошибках e vai se confundir. Alguns outros sons, como ye, ya e várias consoantes em certas posições, também mudam. Falamos disso no curso de alfabeto e pronúncia. O último, mas não menos importante, pronúncia correta, ajuda a lidar com a gramática. Para entender qualquer frase russa de mais de 3 palavras, é importantíssimo ouvir bem as terminações das palavras.
E para passar bem a sua mensagem, também é importante pronunciar essas terminações claramente. Por exemplo, я в парке quer dizer estou no parque. Я в парк significa vou ao parque. Em português, se uma palavra termina em k ou em outras consoantes atípicas, adicionamos um i curtinho depois, Pink Floyd, por exemplo. Em russo, se fizer isso, pode acabar dando uma mensagem errada ou não muito clara. E tudo isso vale não somente para a fala oral, mas também para a ortografia. Eu continuo vendo que estudantes de russo tendem a escrever exatamente como falam. Se falam kniga, escrevem kniga, em vez de falar kniga e escrever kniga. Ou terminações duras e brandas. Quem já chegou nesse ponto sabe qual é o problema. Por exemplo, красный, terminação dura. Escutamos i, escrevemos i. Синий, terminação branda. Escutamos i, escrevemos também i. Não vou me aprofundar nisso, mas aqui a gramática depende quase totalmente da fonética. Se o estudante percebe bem a diferença entre n e nh, não vai confundir os dois tipos de terminações. Não é que seja o maior problema na vida, mas na prova eles tiram pontos pelos erros ortográficos. E também é chato quando recebemos mensagens cheias de erros. Professores têm imunidade, claro, mas falantes nativos que não são professores muitas vezes se irritam. E a razão é a mesma como no caso das sílabas tônicas. O cérebro gasta mais energia para processar algo fora do padrão e ninguém gosta de ter que gastar mais energia do que é necessário. Então, resumindo, uma forte base fonética é importante para aprender russo com sucesso. E a notícia boa é que nunca é tarde fortificar essa base. Obrigada pelo seu interesse à língua russa e até o próximo vídeo.